Olá a todos, como estamos atualmente à espera que o Setseus episódio seja lançado, onde o G-Man provavelmente aparecerá em breve. Gostaria de analisá-lo como personagem completo porque este cara certamente teve seus altos e baixos recentemente. O G-Man ainda vai ser uma das figuras mais importantes para o exército Skibidi? Ou será que alguém está prestes a pegar as rédeas? Onde está o humano G-Man agora? E o G-Man original existe em primeiro lugar ou não? Vou responder a todas estas perguntas e contar-vos ainda mais neste vídeo. Por isso preparem o vosso chá e snacks e preparem-se para o ver até o fim, porque vai ser incrível. Vamos lá! Então, considerando que o G-Man é um dos personagens mais complicados de toda a série, vou dividir este vídeo em várias sessões para que seja mais fácil para você seguir meus pensamentos. Hoje vou contar a história completa de seu personagem, lembrá-lo de seus melhores momentos e prever o que vai acontecer com ele no próximo episódio. A primeira vez que vemos G-Man na série da Fook não acontece com sua forma de vaso sanitário que conhecemos muito bem agora. Inicialmente, ele parece estar em sua forma humana original. Da Fook criou G-Man como uma referência ao personagem com o mesmo nome da série Half-Life, usando os mesmos modelos de rosto e corpo, porque tudo era para ser uma piada no início. Mas conforme a série progredia, as conexões com G-Man de Half-Life se tornavam mais importantes e relevantes para a lore do universo Skibidi. Mas eu vou te contar sobre isso com mais detalhes um pouco mais tarde. Nós pudemos ver o humano G-Man no primeiro episódio da série Skibidi. Embora tenha durado apenas um segundo, apareceu no episódio 2 junto com Gordon Freeman, outra referência engraçada sem nenhum peso extra. Então, no episódio 3, podemos vê-lo sendo esmagado pelo grande vaso sanitário enquanto ele estava a caminho. Apesar disso, podemos vê-lo novamente nos episódios 4, 5 e 6, e agora seu modelo parecia menos bobo. Se fosse outra pessoa. Sua aparição no episódio 4 foi a mais suspeita de todas. Ele parecia bastante concentrado. E parecia que ele estava conectado com todo esse evento de invasão Skibidi. No início desta série, era cedo demais para fazermos quaisquer suposições sérias sobre ele. Mas agora consigo ver a lógica do seu futuro caráter. Então, há um detalhe significativo sobre o Half-Life G-Man. Foi declarado na lore desses jogos que ele é capaz de se clonar e estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Isso explica a segunda reemergência do G-Man humano após o episódio 3, porque ele já tinha diferentes clones no início da série. O papel que o G-Man humano desempenhou para o enredo do universo Skibidi ainda permanece um pouco incerto. Parece-me que a versão humana do G-Man era mais decorativa e adicionada por diversão, porque sabemos que o verdadeiro enredo começou a partir do episódio 7. E o episódio 7 foi exatamente o episódio em que o G-Toilet original apareceu pela primeira vez, o que não é coincidência. Mas eu ainda acho que o humano G-Man já nos deu as primeiras dicas sobre sua habilidade de criar clones, e vou te contar tudo sobre isso. Mas antes disso, deixe-me discutir outra coisa importante. O banheiro G original do episódio 7... Com o episódio 7, temos nossa primeira interação real com os banheiros Skibidi. E também dar uma olhada na épica emergência do original G-Toilet, que surge de uma explosão cheia de fúria. Por enquanto, a única coisa que o distingue dos banheiros Skibidi comuns é seu tamanho. Embora G-Man não foi o primeiro grande vaso sanitário que vimos na série. Lembra-se deste cara do episódio 3, que foi quem esmagou o humano G-Man a propósito? Ou dê uma olhada nesses Skibidi no episódio 4. Temos o Skibidi comum, um grande e um monte de pequenos. O que me dá a ideia de que Skibidi pode ser de diferentes tamanhos. E lembre-se desta conversa sobre tamanho, pessoal, porque voltaremos a ela um pouco mais tarde, na próxima vez que vemos a versão anterior do G-Toilet no episódio 12. E desta vez ele está equipado com os lasers que ele é capaz de disparar dos seus olhos. Devido a essa habilidade e seu tamanho, ele poderia ter sido considerado o vaso sanitário Skibidi mais perigoso nas temporadas anteriores. E ninguém poderia ser um adversário justo para ele. Outra coisa notável sobre ele era a impossibilidade de dar descarga nele, como os outros banheiros Skibidi. Até mesmo os grandes. Isso fez com que ele se destacasse ainda mais, e foi aí que começaram as conversas sobre ele ser uma espécie de líder militar para o exército Skibidi. Foi confirmado mais tarde no episódio 17, quando G-Man estava obviamente em posição de autoridade para outros Skibidi ao seu redor. Este episódio também mostra o quão incrivelmente robusto ele é, já que G-Man conseguiu sobreviver à exposição do poderoso feixe sem sequer levar a menor quantidade de dano. Há um detalhe interessante sobre a descarga, no entanto. No episódio 22, parecia que quando ele tentou ser esvaziado à força, resistiu com grande força e é por isso que ele ficou bem. E compare isso com a cena onde o Homem Falante de Titã tentou esvaziar o G-Man no episódio 65. Simplesmente não funcionou. Então eu acho que suas características não descartáveis foram severamente atualizadas. Mas a reputação do G-Man de ser o imbatível
O inimigo vencível para todos mudou com o episódio 20, onde ele encontrou com o Cameraman Titã pela primeira vez. Agora era a batalha entre duas criaturas gigantescas, e acho que foi a primeira vez na série que G-Man sentiu uma ameaça real para seu bem-estar. Apesar do fato de que o núcleo do Cameraman Titan foi danificado no processo e ele teve que deixar a luta no meio. Ainda vimos sua habilidade de contra-atacar os lasers do G-Man com seu escudo e sua grande força física. Após o episódio 22, não vimos o G-Vaso original por um tempo, mas tudo muda com a infecção parasitária do Homem-Falante Titã no episódio 32. Desde o episódio 33, G-Man começa a aparecer com seu novo aliado regularmente, e eu tenho certos pensamentos sobre isso. Acho que com o surgimento do Cameraman Titan como o primeiro aliado poderoso que a Aliança conseguiu. G-Man, que estava desempenhando o papel de um líder militar Skibidi, percebeu que também precisava das atualizações futuras. Não só isso, acho que ele também teve a ideia de fortalecer as forças do exército Skibidi também, então seu personagem desempenhou um papel bastante importante para o aspecto de guerra da série. E além disso, a coisa mais importante aconteceu. Depois de aprender que os soldados da Aliança se tornaram mais perigosos e poderosos na batalha, o G-Man original começou a se inclinar mais para as sombras. E tenho quase certeza que o episódio 35 foi a última vez que o vimos e não seus clones, porque ele ainda tinha sua antiga caixa de descarga lá. E nenhuma mudança pôde ser notada em seu rosto. Eu tenho uma ideia de que o G-Man original viu o potencial do canhão antiparasita que foi salvo do laboratório da Aliança. E dois resultados acontecem por causa disso. Primeiramente, o G-Man percebeu que o Titan Speakerman infectado precisava de algum tipo de apoio caso essa arma fosse desenvolvida o suficiente para realmente curá-lo. Ele do parasita que controla seu corpo. E considerando quão poderoso era o Speakerman infectado, G-Man começou a pensar na ideia de usar clones diferentes neste ponto para protegê-lo. E em segundo lugar, a coisa do clone era a melhor maneira de proteger o G-Man original também, porque as coisas pareciam prestes a esquentar mais. Então, no episódio 38 nós vemos o primeiro clone certificado a que me referirei como G-Man 38. Porque vou discutir vários clones G neste vídeo, e seria mais fácil marcá-los para que você não se confunda demais. Então, neste episódio, G-Man aparece protegendo o Homem-Falante do Titã infectado do tiro da arma antiparasita disparado pelo cameraman do grande cientista. O que prova imediatamente que ele é o clone e não o cara original. Porque o verdadeiro G-Man não seria tão audacioso a ponto de arriscar sua vida para proteger um aliado, considerando o peso que ele tem no exército Skibidi. Além disso, podemos ver como ele é diferente agora da versão anterior em termos de atualizações. Ele agora consegue voar usando os jetpacks. Ele tem placas de armadura grossas no peito e nas laterais que permitem resistir a toneladas de dano. E ele também tem duas armas a laser além de seus lasers oculares. Além disso, outra coisa que prova que este G-Toilet é um clone é o seu tanque de água. Parece que ele agora tem um apoio debaixo do seu vaso sanitário, embora antes disso ele não tivesse nada assim, que na realidade é outro vaso sanitário, mas virado de cabeça para baixo. E já sabemos até agora que sua finalidade é fornecer espaço para esconder o verdadeiro mestre de marionetes dentro do corpo grande do clone G. Podemos ver claramente o processo de produzir um verdadeiro Skibidi Puppet Master no episódio 65, por exemplo, combinado com o poder do infectado Titan Speakerman. A emergência de um clone do G-Man muito melhorado não pôde passar despercebida. Então, apenas um episódio depois, outro poderoso confederado veio ajudar a Aliança para equilibrar as chances. E não era outro senão a corrida dos homens de televisão. Então eu posso dizer que G-Man impulsionou o enredo da série e não parou por aqui. Muito em breve após a aparição do Homem da TV. Aparência outro Titã entra no jogo no episódio 41 e é o Homem TV Titã. Ele que continua sendo o inimigo mais perigoso para o exército Skibidi até hoje. E para enfrentar tal inimigo, o G-Man precisava de outro clone feito especificamente para fins de combate. Portanto, no episódio 47, quando o Titan TV Man foi levado para a armadilha pelo infectado Titan Speakerman, ele foi abordado por outro G-Clone, o qual eu vou chamar de G-Man 47. E se vocês acham que é o mesmo G-Clone do episódio 38, você está errado aqui. Porque dê uma olhada mais de perto na comparação desses dois caras. G-Man 38 é um clone, cuja principal finalidade é proteger outros aliados significativos do exército Skibidi. É por isso que o foco principal de suas atualizações foi em seu peito de proteção e placas laterais e não em suas armas. Duas armas a laser. G-Man 38 parecia pequeno e fraco em comparação com os que G-Man 47 tem agora. Além disso, G-Man 38 provavelmente é o menor clone de todos, enquanto G-Man 47 é muito maior e mais intimidador.
Além disso, 2 de suas armas laser estão mais atualizadas e ele tem um banheiro duplo. Então, G-Man 47 é um clone combativo e seu objetivo principal é confrontar Titan TV-Man e outros membros da Aliança. Mas suas atualizações atuais ainda não eram suficientes para fazer isso com sucesso, e ele poderia facilmente ter sido fritado pelo brilho vermelho do Homem-TV se não fosse pelos homens falantes do Titan atacando-o pelas costas. Podemos ver o quão gravemente ferido estava o G-Man 47, e provavelmente seus lasers oculares estavam fora de uso por causa daquela influência de brilho. É por isso que no episódio 49 podemos ver o mesmo cara, mas com os óculos de proteção amarelos. Aparentemente ele ainda não conseguia usar seus lasers oculares, porque seu rosto foi arruinado tão gravemente pelo Homem-TV Titan. Na segunda parte do episódio 57, podemos ver G-Man 47 mais uma vez. E desta vez ele está sendo atualizado ainda mais com fones de ouvido protetores e mais armas a laser. No episódio 60, vemos outro clone de G, que muitas pessoas costumam confundir com o G-Man 47. Embora esses sejam caras diferentes também. Este cara parece visivelmente mais fraco em comparação com o G-Man 47. Ele tem 4 lasers, mas são apenas imitações de atualizações poderosas, porque todos os 4 são bastante pequenos e fracos, e não seriam capazes de tirar este G-Clone na batalha séria. Além disso, a borda do vaso sanitário dele é visivelmente menor, e este clone tem olhos a laser, diferente do G-Man 47. Mas por que G-Man precisaria de um clone tão fraco, você pode perguntar? A resposta é simples. A Aliança não sabia que G-Man tinha clones diferentes até o episódio 65, porque Skibidi manteve em segredo. O objetivo deles era atrair as melhores forças das alianças, que são nosso trio favorito de titãs, para a armadilha. E é por isso que clones foram usados um a um por diferentes razões. O propósito deste clone era se tornar um chamariz para o T-Rex, titãs, e para criar uma impressão de que ele é um G-Man real traído por seus aliados para que a aliança seja desinformada. E o truque quase funcionou, porque os titãs quase foram pegos de surpresa pelo kamikaze Skibidi, e a aliança também esperava outra reviravolta no futuro desde agora. Após o episódio 65, não era mais necessário para o exército Skibidi manter em segredo os clones do G-Man. Então encontramos 3 deles de uma vez na quarta parte do episódio 67. Todos eles parecem ser de um tipo combativo de clones, mas eles não são particularmente complicados em seu design. Eles não têm banheiros duplos, mas os comuns com a cisterna ampla. Além disso, considerando a quantidade de poder que o Titan TV-Man atualizado tinha naquele episódio, seus lasers, foguetes e serras não ajudaram muito contra ele. Mas está tudo bem, na verdade, porque quem é realmente importante aqui? Aqui é o G-Clone da terceira parte do episódio 67, aquele que saiu em pânico no início da chegada do Titan TV-Man. Esse cara é o mais interessante entre todos os clones do G-Man. Eu já te disse antes que existem tipos específicos diferentes de clones de G-Man, mas este cara parece ser um Ice combinando tudo em um. Ele tem bastante armadura, mas também está literalmente cheio de armas lasers. Então não seria um problema para ele atacar e se defender. E aí está a minha teoria que tenho sobre este cara. Na minha análise do episódio 67, eu disse que esse G-Man poderia provavelmente ser o original, baseado em como ele fugiu rapidamente da luta com um inimigo obviamente perigoso. Mas não. Mas agora, com base no que eu vi na cena secreta do tablet adicionada pelo Dafok no vídeo de compilação de ambas as partes do episódio 69, eu tenho outra coisa em mente. Naquela cena eu vi G-Man 67 em processo de possível atualização para o episódio 70, quando a batalha final está prestes a acontecer entre Skibidi e as forças da Aliança. E no fundo vi um pequeno vaso sanitário escamoso que foi suspeitamente destacado apenas por um momento. Eu pensei, e se fosse o verdadeiro G-Man original bem ali? Lá. Semelhante em aparência ao cientista Skibidi original que vimos no final do episódio 67, isso significa que G-Man 67 também é outro clone, que está sendo controlado pelo G-Man original ou por algum escabete aleatório. Mas o próprio clone foi tão fortemente atualizado. Seria tolice deixá-lo ser destruído pelo Titan TV-Man. E agora este clone está sendo preparado para um último encontro. Vamos ver muito em breve. Além disso, estou quase certo de que este clone pode ser o G-Man Shroud 7, baseado em seu rosto arruinado e nos óculos que ele está usando. Desta vez eles são pretos, porém. E acho que ele pretendia se proteger do brilho doloroso do Homem-TV Titã desta vez com isso. Ainda assim, quem quer que o controlasse por dentro decidiu não arriscar este clone caro de todo, mas salvá-lo para a batalha final e em outra paisagem. E como podemos ver pela cena do tablet secreto adicionada por Dafuk, esse clone também está sendo atualizado. E então resta uma última pergunta, e é sobre o tamanho do G-Man original. Porque se pegarmos a ideia de que o G-Man original é tão pequeno quanto o cientista Skibidi, então como eu poderia explicar o tamanho do G-Vaso original no início da série? E eu tenho uma teoria sobre isso que é assim.
Mas o original G-Toilet também era um clone, um dos primeiros de todos, e ele tem sido controlado pelo G-Man original por dentro. Isso explicaria o problema de tamanho. E também, e se o G-Man possuir uma habilidade de se transplantar de um clone para outro? Diferente dos Skabid comuns que estão sendo treinados para controlar apenas um fantoche. Porque se lembrarmos do humano G-Man, que foi inspirado pelo G-Man do Half-Life, e sobre sua possível habilidade oculta de aparecer em vários lugares usando diferentes clones, isso realmente se encaixaria na minha teoria. E era isso por hoje. Espero realmente que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, clique nos botões de curtir e se inscrever abaixo deste vídeo. E eu fui o Isotoilé. Até mais!